Voltamos a marcar outra consulta com ele e, nessa consulta, ele nos disse que, como via que a cólica não melhorava, o mais conveniente seria fazer uma endoscopia. Meu filho não tinha nenhuma doença que colocasse sua vida em risco. Anteriormente, esse doutor, como ela já havia comentado, nos disse que não haveria nenhum problema, nenhuma complicação, que era um exame ambulatorial, que era de entrada e saída, assim como entrava, assim saía. E nisso ele acabou adormecendo. Então eu dei um beijinho na testa dele e disse: "Te vejo lá fora, meu amor." Mas esse momento já não ia chegar. Eu senti um pressentimento de verdade. Olhei para o gastroenterologista e disse: "Doutor, cuida bem dele. A minha vida está nas suas mãos." E ele sorriu e olhou para a anestesiologista. Eles sorriram. Ele me segurou pelo ombro, me conduziu até a saída e disse: "Não se preocupe, senhora. Em um momento eu lhe entrego. Espere por mim na sala." Eles abrem a bolsa de um zíper e dentro estava meu filho. Eu não podia acreditar que ele era meu filho. Eu juro pra você que até aquele momento eu mantive a esperança de que eles estivessem enganados. Neste vídeo, vamos compartilhar a história de Rodrigo e Orquídea, um casal que enfrentou um dos piores pesadelos que qualquer pai pode imaginar, que é a perda de um filho. Eles nunca tinham imaginado que se encontrariam em uma situação tão devastadora. E tudo mudou em dezembro de 2023. Seu filho Rodrigo, carinhosamente apelidado de Bebê Pino, era uma criança feliz, saudável e amorosa. No entanto, tudo se complicou quando, durante uma consulta médica, os médicos sugeriram que fosse feita uma endoscopia devido às cólicas que ele sentia. O que se supunha ser um procedimento simples acabou se tornando um pesadelo para os pais desse pequeno. Antes de prosseguir, explico que tenho permissão dos pais para exibir vídeos e fotos de Pinito sem censura. Eu sou Orquídea Modesto, mãe de Rodrigo Olivares Modesto, meu bebê Pino. Quando ela estava grávida, eu dizia para ela que íamos colocar o nome Paulino para que o chamassem de Pino. Então a história começou a ser contada para os pais dele, para a minha família. Desde antes de nascer, sem saber se seria menino ou menina, já o chamavam de Bebê Pino. Quando descobrimos que seria um menino, ficou Pino, Bebê Pino. Todos chamavam ele assim com carinho, na verdade ele respondia por Pino. Me dá um beijo? Me dá um beijo. Você me dá outro beijo? Me dá um beijo. Ha 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 ha. Foi em agosto de 2020 quando descobrimos que estávamos esperando o Pino. Foi uma gravidez muito tranquila, muito bonita. Não houve nenhuma complicação. Bem, ele cresceu grande, cresceu forte. Lembro que a primeira coisa que ouvimos quando fomos à primeira consulta com a ginecologista foi o coração dele. Era um coração forte. E desde esse momento, para mim, ele se tornou uma coisa mais importante que já tive na vida. Então, o pai dele e eu nos encarregamos de tentar fazer tudo certo para que ele chegasse nas melhores condições. Ele nasceu grande, pesou 3,6 kg, era um menino forte, muito tranquilo. Ele foi crescendo e se tornou a alegria da casa e de toda a família, dos avós, das tias, tios e primas. Era um menino muito alegre, adorava correr, adorava carros, trens. Os trens se tornaram sua maior paixão nos últimos meses. Ele adorava montar coisas, era uma criança que montava e desmontava qualquer coisa.
Ele adorava ajudar o pai a fazer qualquer coisa, né? A colocar um prego, a mover um móvel. Ele gostava muito de sair com sua moto de brinquedo, de correr, de passear com o cachorro. O que posso dizer? Qualquer coisa que eu fale sobre meu filho, ele era o melhor. Porque ele era meu filho, ele era minha vida. Papai, papai? Olha, Liz, meu amor, que bonito você faz. Bravo, meu amor, bravo, bravo, minha vida linda. Manda beijos. Ai, você é tão lindo. Sim, minha vida. O papai te trouxe na sua moto. Olha, vem. Tchau, tchau. Nunca teve nada grave. Ele tinha cólicas muito recorrentes. Em algumas ocasiões ficou constipado. Íamos à pediatra dele, aquela que o acompanhava o tempo todo. No começo, eles nos diziam que cólicas em crianças são uma situação muito comum e que conforme o estômago fosse amadurecendo, elas iriam desaparecer. Mas no caso do Pino não foi assim. As cólicas não passavam. E a pediatra dele pediu vários exames. Infelizmente, ela não encontrava nada que pudesse ser a causa das cólicas, nada de estranho. Então, uma das médicas nos recomendou procurar o gastroenterologista pediátrico e foi assim que chegamos até essa pessoa. No começo, ele nos passou um tratamento para regular as cólicas e para a prisão de ventre. A prisão de ventre realmente aconteceu, mas nunca foi algo grave, né? Era só um pouco irregular. O que mais nos preocupava eram as cólicas dele, mas com esse tratamento as cólicas não passaram. Então voltamos a marcar outra consulta com ele e nessa consulta ele nos disse que como ele via que a cólica não melhorava, o mais conveniente seria fazer uma endoscopia. Eu me lembro que nesse dia, eu sempre carregava todo o prontuário médico do meu filho, os exames que o pediatra dele tinha feito e tinha ali uns exames de laboratório, raio-x. Eu tirei e quis mostrar para ele, mas ele me disse que não era necessário, que ele considerava que, se a criança não tinha respondido ao tratamento, o mais conveniente seria fazer a endoscopia para que ele pudesse coletar biópsias e descartar qualquer situação. Então, ele falava com a gente sobre vários diagnósticos que, soavam bastante catastróficos e como ele era o especialista, acreditávamos que era o mais conveniente. Lembro que meu marido sempre foi uma pessoa que, quando se trata do Pino, ele sempre fazia muitas perguntas. Queria se certificar de que tudo estava bem. E ele perguntou ao gastroenterologista no que consistia a endoscopia. E ele disse que era um procedimento muito simples, em que ele colocava uma camerazinha e pegava pedaços para mandar analisar, e era só isso. Disse que não era arriscado, que era uma situação comum, que ele fazia sempre. E meu marido não parou por aí, perguntou a ele quais eram os riscos. Ele disse que era algo muito simples, que não tínhamos com o que nos preocupar, que no pior dos casos, o que poderia acontecer era um sangramento ou uma perfuração. Mas que não nos preocupássemos, que ele com a mesma câmera grampeava e eu saía no mesmo dia com medicamentos. Meu nome é Rodrigo Olivares Chavarin, sou pai de Rodrigo Olivares Modesto, este é meu filho.
Esta foto foi de setembro do ano passado, onde se vê uma criança saudável, contente e feliz. Meu filho não tinha nenhuma doença que colocasse sua vida em risco. Anteriormente, esse doutor, né, como ela já havia comentado, ele nos disse que não haveria nenhum problema. Não houve problemas ou complicações, era um exame ambulatorial de entrada e saída. Eu pessoalmente perguntei a ele várias vezes quais eram as causas de alguma complicação do exame. Ele me disse que não havia nenhuma. Perguntei várias vezes. Acho que cheguei ao ponto de desesperar o doutor. Quando ele estava na mesa, colocou as mãos na cintura e me disse: olha, não há nenhuma complicação. A única complicação que pode haver é um sangramento, o mesmo sangramento que eu vou suturar com a câmera. E se dá o medicamento, recebe alta e não tem nenhum problema, Eu faço centenas de endoscopias, faço endoscopias todos os dias, é isso que eu faço, essa é a minha especialidade. Eu faço isso todos os dias, nunca aconteceu nada, nunca tive nenhum problema. Então o que nos fez pensar que era um exame tão ambulatorial que, bem, não exigiria nenhum exame pré-operatório. Então, aí a gente percebeu que já tínhamos cansado ele e acabamos concordando. Ele insistiu que o exame fosse realizado em um hospital particular que fica no sul da cidade. Nós até perguntamos se poderia ser feito em outro hospital que fosse mais perto da nossa casa, mas ele insistia que não, que fosse nesse hospital, porque lá ele tinha toda a equipe médica, as enfermeiras dele, né, a anestesista de confiança dele, que esse hospital tinha o equipamento de endoscopia de primeiro nível e que lá ele se sentia mais confortável para realizar o procedimento. Então, como ele era quem ia realizar o exame, nós concordamos. Ele nos deu ele nos deu as receitas e tudo o necessário para agendar o exame. Ele foi informado que o pagamento seria via seguro de despesas médicas, requerendo uma autorização. Ele disse que sim, nos deu uma receita onde vinham vários diagnósticos bem alarmantes. Lembro que perguntamos a ele se todos aqueles diagnósticos que ele colocou eram realmente os que meu filho tinha e ele disse que não nos preocupássemos, que esses eram só para descartar possibilidades e que ele também fazia isso para justificar o exame e para que não tivéssemos nenhum problema com o convênio. A verdade é que essa pessoa ele é muito gentil, te trata bem, te passa confiança. É por isso que nós concordamos em levar nosso filho até ele. E continuamos em contato com ele por telefone para realizar o exame. Ele deu nosso número para a anestesiologista, Roan Patrícia, que entrou em contato conosco para perguntar dados sobre a saúde de Pino. Ela nos explicou como seria o procedimento. Ela nunca nos disse que a criança seria entubada, ela apenas nos disse que seria administrada anestesia com gás. Isso foi o que presenciei no dia do procedimento. Ela disse que qualquer coisa que mudasse, ela nos avisaria por telefone depois que conversasse com o gastroenterologista. Essa pessoa, naquele momento, foi muito gentil. Eu não a conheci pessoalmente até o dia em que foi feita a endoscopia. Ela me enviou algumas orientações de precauções que eu deveria tomar para aquele dia. Inclusive, lembro que o doutor não me permitiu dar comida para o meu filho um dia antes. Então, nenhum alimento sólido, ele só pôde consumir líquidos. Foi feito um jejum que ele nos pediu, os medicamentos foram administrados nos horários que nos foram informados. Tudo foi feito ao pé da letra, como eles pediram, para que o exame saísse o melhor possível. Foi assim que chegou o dia 20 de dezembro, que foi o dia em que fizeram o exame no meu filho neste hospital. Pino tinha 2 anos, 6 meses e 27 dias. Seguindo a recomendação do gastroenterologista, decidiu-se fazer uma endoscopia em Pino. A endoscopia é um procedimento médico que ajuda a diagnosticar e tratar sintomas de condições do esôfago, estômago e da primeira parte do intestino delgado.
De acordo com as informações fornecidas aos pais, o médico garantiu que seria um processo rápido e sem complicações. No dia 20 de dezembro, minha esposa sai bem cedo de casa, um pouco antes das 6:30 da manhã, 6 da manhã, algo assim. Ela sai bem cedo. Ela vai para um hospital que fica na zona sul da cidade. Não vou dizer o nome do hospital, só vou comentar que fica em uma praça chamada Miticá, ali na zona sul da cidade. Posso comprovar tudo o que eu disser? Tem câmeras, tem áudios, tem tudo, todos os comprovantes que eu posso oferecer para vocês. Tudo o que estou dizendo para vocês é verídico. Minha esposa foi fazer uma endoscopia no meu filho. Chegamos nesse dia, Pino estava dormindo, eu estava acompanhada dos meus pais, meu pai ficou esse dia no carro, minha mãe me acompanhou até a porta do hospital, o menino estava dormindo. Cheguei e me registrei na recepção. Lembro que alguns minutos antes das 8 vi o doutor chegar. Ele nos cumprimentou, nos levaram para os cubículos onde prepararam meu filho para o exame. Ele acordou e eu coloquei uma camisolinha nele. Ele estava muito assustado e começou a chorar e me dizia, não, mamãe, não, lá não. E ele me implorava para irmos embora. Eu ainda disse para ele, calma filhinho, coopera para que a gente possa ir rápido. Mas ele não parava de chorar, estava muito assustado. Chegou o seu gastroenterologista e me perguntou, como está o Rodri, senhora? E bem, eu vi que ele estava bem. Eu disse ao doutor que ele está bem. E ele me disse, vou me retirar para que o menino se acalme um pouco. E ele disse, calma campeão, já já a gente passa. E foi embora. Eu terminei de trocar o menino. A anestesiologista se aproximou, me perguntou sobre o jejum, me perguntou sobre os medicamentos, só isso? Nenhuma das duas pesou meu filho, nenhuma das duas mediu os sinais dele, pressão, não escutaram o coração dele, nada, nada. Ou seja, colocaram meu filho em um quarto, que nem sequer é um centro cirúrgico, é só um quarto com uma maca. Foram fazer o exame nele sem nenhuma avaliação prévia, nada. Naquele momento não me pareceu estranho, porque eu não tinha experiência nessas coisas. Então eu me lembro que a enfermeira se apresentou, disse que ela ia ficar com a gente naquele dia. Terminamos de trocar meu filho, e o doutor sai, senta em um banquinho na minha frente e me diz, senhora, dúvidas? E eu perguntei, qual é a pior coisa que pode acontecer, doutor? E ele me respondeu, como já comentamos na consulta, o pior que pode acontecer é um sangramento interno ou uma perfuração. Mas soa pior do que eu estou te dizendo. Eu grampeio e vocês vão embora. Como eu já tinha dito, isso é o pior. E eu ainda repeti para ele, é o pior mesmo, doutor? Sim, senhora, é o pior. Ele me perguntou se eu concordava em fazer e eu disse sim. Eu levava Pino como um cobertor bem grosso porque estava muito frio. Então, quando entramos no quarto onde iam fazer o exame, a anestesiologista já estava lá sentada com o celular, ouvindo música e vendo as redes sociais. Ela me olhou e disse, coloque o menino ali. E então eu ia tirar o cobertor dele e ela disse, não, deixe com o cobertor, não se preocupe. Vejo como ela coloca a máscara nele. Meu filho gritava desesperadamente. E ela se vira para mim e diz, você não sabe que quanto mais ele grita, mais anestesia ele inala e mais rápido ele vai adormecer? E foi assim mesmo, o Pino adormeceu. Então eu dei um beijinho na testa dele e disse, te vejo lá fora, meu amor. Naquele momento eu já não ia mais chegar. Para ser sincero, tive um pressentimento. Olhei para o gastroenterologista e disse, doutor, por favor, cuide bem de mim, minha vida está em suas mãos. Ele sorriu e olhou para a anestesiologista. Eles sorriram, ele me segurou pelo ombro, me conduziu até a saída e disse, não se preocupe, senhora, em um momento eu lhe entrego, me espere na sala.
Então eu já tinha saído, até aí tudo estava bem, tudo tranquilo, eu estava com minha mãe esperando. Às 10 horas em ponto da manhã, o doutor saiu. Ele sai alegre, sai com um sorriso no rosto e me diz: senhora, já pode entrar com as coisas do Rodri, já terminamos. Então eu senti uma paz, um alívio e perguntei: está tudo bem, doutor? Sim, não encontramos nada no estômago dele, está limpo, está perfeito. Mesmo assim, eu fiz algumas biópsias para mandar analisar e descartar e saber qual é a causa da cólica. Então eu comecei a conversar com ele, ele estava muito tranquilo e me disse: esperem aqui. E me deixaram no mesmo cubículo onde eu tinha trocado meu filho. Ele entrou no quarto onde estava Pino e eu começo a mandar mensagens para o pai dele e digo: já terminou tudo, já vão me entregar o menino. Meu marido responde: que bom, eu estava muito preocupado. Passam alguns minutos e começo a ver que as enfermeiras saem correndo e começam a pedir material pelo telefone. Elas diziam o nome das coisas que pediam, mas para ser sincera, eu não me lembro. E gritavam muito desesperadas, corriam. E naquele momento eu não pensei que se tratava da Pinot. Fulgastê, eu estava trabalhando, minha esposa me mandou uma mensagem perto das 10, dizendo que o menino já tinha saído, que estava tudo bem. Agradeci a ela por me avisar. 5 minutos depois ela diz: ei, algo está acontecendo. Vejo muitas pessoas correndo nesse tipo de porão, que é a área de endoscopia, onde fazem os exames. Ela disse que não a deixam passar, a tiraram de onde estava, vão entregar a criança a ela e trancaram a porta por dentro. Ninguém pode abrir a porta além deles, os que estão lá dentro. Então vem pra cá, né? E aí eu já comecei a sentir um pressentimento horrível. Lembro que a porta que separa a sala de espera da sala onde ficam esses quartos é de vidro. Então eu fiquei ali parada olhando para aquela porta de vidro e via como as pessoas corriam de um lado para o outro. Começaram a chegar pessoas tipo seguranças, outros pessoal de enfermagem, de relações públicas, e começaram a ficar do lado de fora da porta do quarto onde meu filho estava, como se fosse um espetáculo. Então o doutor sai... Não, o doutor ainda não tinha saído e como eu já comecei a me desesperar, comecei a ligar para ele e ele não atendia. Mandei uma mensagem para ele e ele saiu e me disse: senhora, o que acontece é que Rodri estava com muito catarro nos pulmões, então tivemos que nebulizá-lo. Mas não se preocupe, só me dê alguns minutos e eu o entrego para a senhora. Eu perguntei: quanto tempo, doutor? Ele me respondeu: o tempo que for necessário. Apenas se acalme e não se desespere. Ele entrou, mas eu vi que lá dentro o corre-corre de pessoas e o movimento não eram compatíveis com o que ele me dizia. Então, eu perguntava para as recepcionistas o que estava acontecendo, que me dessem informações, que me dissessem o que estava acontecendo, mas ninguém me dava informação. Então, alguns minutos depois, o doutor saiu e me disse: senhora, por favor, entre. E eu perguntei: o que está acontecendo, doutor? Ele me perguntou se eu estava sozinha, eu disse que estava com minha mãe. Que entrem todas as pessoas com você. Nos colocaram em uma sala e chegaram pessoas das relações públicas. Me pediram para me acalmar, para me sentar. Naquele momento eu já estava totalmente fora de mim. Eu implorava que me contassem logo o que estava acontecendo, que não me deixassem naquela angústia. Entra o médico e me diz: senhora, Rodri está há 4 minutos em parada. Já estamos fazendo tudo o possível para reanimá-lo. E aí eu senti que o mundo estava desabando sobre mim. Não queriam me deixar sair daquele quarto, me pediam para ficar ali. Eu, no meu desespero, saí e passei pelo quarto onde estava Pino, mas te digo, tinha muita gente ali. Então todos estavam de pé, atrapalhando. Inclusive as enfermeiras não conseguiam sair porque essas pessoas atrapalhavam a passagem delas. Eu parei ali para ver o que estava acontecendo. E as únicas pessoas que eu vi atendendo meu filho foram a anestesiologista, o doutor e 2 enfermeiras.
Não havia absolutamente mais ninguém. Era um quarto muito pequeno. E as pessoas que estavam na recepção me pediram para eu voltar para o quarto. Eu disse que não, porque precisava me comunicar com meu marido e elas disseram que podiam me dar telefones para eu ligar. Obviamente, me ignorei, saí e liguei para meu marido. Ele me liga e diz, sabe de uma coisa? O menino entrou em parada, me dizem que o menino não está respirando e que estão tentando reanimá-lo, mas o menino não respira. Eu volto para a sala, não entrei no quarto onde queriam que eu ficasse. A sala de espera estava lotada. Um casal de pais também faria uma endoscopia no filho da mesma idade que o meu. Inclusive, eles já estavam lá dentro, o menino já estava de avental, já tinham preparado ele porque ele seria o próximo depois do pino. Eles tiraram o casal com o menino ainda de avental, assim mesmo, sem permitir que o trocassem. Começaram a retirar todos os pacientes que realizavam endoscopia, incluindo adultos. E começaram a esvaziar a sala de espera. Então eu fico lá esperando. Sai o médico e me diz, senhora, conseguimos reanimar o Rodri, só que agora você não vai poder levá-lo. Ele vai ser transferido para a unidade de terapia intensiva. Eu disse que tudo bem. Então ele entrou, mas eu não parava de ver movimento lá dentro. Quer dizer, gente correndo para lá e para cá, vindo, trazendo coisas, gritando. Eu via as enfermeiras levando as mãos ao rosto, tocando o pescoço. Era algo assustador. Me diziam que já estava tudo bem, mas a expressão das outras pessoas não era a mesma. Nisso, meu marido chega. Cheguei lá, perguntei, o que aconteceu? Vejo ela chorando junto com a mãe dela, pergunto, o que aconteceu? Ela me disse, não sei, ninguém saiu para ver ninguém. Nesse hospital que estou te falando, tem a recepção com uma janela, obviamente de vidro. Bem ao lado fica a porta onde tem uma janela de vidro. Retiraram as recepcionistas desta parte da sua mesa, por assim dizer, dos seus lugares, para que a gente não ficasse perguntando. A porta era bastante grossa, não dava para ouvir o que acontecia lá dentro. Havia uma janela pela qual a gente via. Quando cheguei, olhei por ela. Vi o pessoal de segurança, identifiquei-os pelos rádios que portavam. Foram eles que começaram a dizer para tirarem todos os pacientes da área, todos os familiares. Todos os exames daquele dia foram cancelados. A área, que é até a sala de espera, tiraram todo mundo. Colocaram um segurança na porta para não deixar ninguém entrar, exceto a família da criança. Os pacientes que estavam lá dentro também foram retirados por esse motivo. E aí eu vi pessoal de segurança, muitas enfermeiras, muito pessoal administrativo do hospital. Ou seja, todos estavam lá olhando fixamente para o meu filho. Nós, como pais, não podíamos entrar, mesmo nosso filho tendo apenas 2 anos e 6 meses. Qualquer outra pessoa podia entrar, menos nós. As enfermeiras corriam e esbarravam nos seguranças que estavam lá só por curiosidade para ver o que estava acontecendo. Não deixavam elas trabalharem direito. Elas não tinham um instrumento, porque tinham que sair pela porta. Subi pelo elevador ou pelas escadas rolantes até a área do hospital, que fica na parte de cima. Eu as vi descendo com tubos e mangueiras. Não sei para que serviam, mas elas estavam lá, estavam levando. Cerca de meia hora depois que cheguei, o doutor saiu com outra doutora, a anestesiologista. Ele me disse, sabe de uma coisa, o menino está muito grave, o menino já não está respirando, já faz muito tempo que ele não respira. Temos que fazer uma traqueotomia nele, mas é urgente fazer isso, isso era perto de meio-dia, algo assim, é urgente fazer isso. Então vocês precisam assinar os consentimentos. Essas pessoas das relações públicas que sempre estiveram lá, praticamente em cima de mim, me deram algumas autorizações em branco. Eu me lembro que pedi para minha mãe, por favor, preencher, e essa mulher disse, não, agora não tem tempo para isso. O que importa é que você assine. Se você não assinar, não vão poder atender seu filho. E eu sei que é a maior estupidez e que eu não deveria ter feito isso.
Mas eu assinei. Porque naquele momento, você não pensa que seu filho vai morrer. E tudo o que você quer é que ele receba o atendimento mais rápido possível para que ele fique bem. Levei meu filho vivo e saudável. Nunca imaginei que essas situações iam acontecer. Então eu assinei. Inclusive, a letra dessas autorizações estava toda torta, porque eu nem conseguia escrever. Essa mulher pega essas autorizações e entra. E quando o doutor saiu para nos dizer que precisava fazer esses procedimentos, ele disse: não se preocupem, já temos aqui urgentistas, cardiologistas, otorrinolaringologistas, já está toda a equipe médica necessária para dar atendimento ao seu filho. O que não era verdade, porque essa área do hospital fica em um porão. Então, para que os médicos entrem, eles precisam passar pela mesma porta da sala de espera. E depois que eu assinei essas autorizações, chegou uma médica gritando desesperada, perguntando se ali tinham gritado código azul. Como eu te disse, todo o pessoal estava vendo o que acontecia com meu filho e não havia ninguém na recepção que pudesse abrir a porta para eles, porque tinham trancado tudo. Abriram a porta para essa médica. Depois dela chegou um otorrino, pelo menos eu acho que era um otorrino, porque ele usava uma máscara com uma lanterninha daquelas que costumam usar. E finalmente vi chegar uma médica, que eu suponho ser a cardiologista, porque foi ela quem me deu a notícia depois. Então eles entraram. Não passou muito tempo e saiu essa última médica que eu te falei que suponho ser a cardiologista. E ela me disse: senhora, seu filho está em parada há mais de 1 hora, mesmo que eu consiga reanimá-lo. O menino já vai ter sequelas muito graves, ele já não vai ter qualidade de vida. Eu não entendo porque os médicos não me chamaram antes. Então eu peguei e falei: por favor, não importa, me entregue meu filho com vida. Essa mulher, então, eu sinto que naquele momento meu filho já não estava mais aqui. Porque ele não saiu tentando se apressar, sabe? Ou como se de fato fosse urgente. Sinto que ela só estava nos preparando para nos dar a notícia. Ela entrou. E eu me lembro que naquele momento eu estava histérica, estava fora de mim. Então eu saí da sala de espera. E eu estava lá fora quando a vejo sair. E só escuto meu marido gritar e levar as mãos ao rosto. Eu já nem sabia o que diziam para ele. E eu entrei. E essa mulher se vira para mim e diz: sinto muito, senhora. Eu já não pude fazer nada. Lembro que me joguei no chão e ela me levantou. Me sentou em uma das cadeiras e pegou o celular dela. Ela me mostrou um distintivo. E eram os pulmões de Pinho e ela me disse: vê este distintivo, está cheio de sangue. Eu já não podia fazer mais nada pela criança. Então eu disse: sangue? Como assim sangue? Além disso, essa chapa foi a mesma que o gastroenterologista me mostrou ao dizer que a criança estava com catarro. Então ela fez uma cara tipo: já falei besteira, e me disse: sabe de uma coisa, senhora? Logo, o médico dela vai sair e você poderá fazer todas as perguntas que achar necessárias a ele. E ela entrou. Nós não a vimos mais. Ficamos lá em choque. A verdade é que nesse momento não vem nenhuma ideia à sua cabeça. Eu ainda estava esperando acordar desse pesadelo. Eu não podia acreditar. Eu só levei meu filho para fazer um exame. Ele não estava grave, não era uma emergência. Ele estava saudável, brincando com sua bicicleta um dia antes.
Não conseguia acreditar que aquilo estava nos acontecendo. O que deveria ser um exame médico simples e rápido se transformou em um completo caos, deixando a família de Pino totalmente devastada. A realidade era cruel demais e o casal estava lutando para encontrar sentido no que havia acontecido. Por volta de 1h30, mais ou menos 1h30, não me lembro dos horários, o doutor sai. Esse Miguel Servando com a doutora, a anestesiologista, Patrícia Andruan, e o doutor Miguel. Lembro que ele saiu com os braços assim, com um ego que não cabia nele, mas sem nenhuma expressão, sem nenhum arrependimento. Ou seja, como se tivesse sido algo tão natural que nada tivesse acontecido. Ele nos diz, o menino já morreu. Eu digo, olha, como assim já morreu? Ou seja, não era algo que se esperava, né? Ele não veio ferido por uma bala, não veio com uma facada. Ou seja, como assim já morreu? Sim, mas foram causas naturais. Como assim você diz que foram causas naturais? Como pode dizer que foram causas naturais? Meu filho estava andando de bicicleta ontem. Eu tenho as fotos e os vídeos do meu filho de um dia antes. E meu irmão estava um pouco mais calmo e perguntou, olha, por que ele morreu? Não sabemos, pois são causas naturais. Meu irmão disse que você não pode nos dizer isso. Pesaram a criança antes de colocá-la? Não, é que a mãe dele nos deu o peso. Meu irmão disse, mas não importa, o peso tem que ser na hora, vocês deveriam ter pesado ele. Quanta anestesia usaram? Porque dizem que ele teve uma parada cardíaca. Vocês exageraram na anestesia? Que medicamentos deram para ele? Foi aí que começaram a mudar tudo. Bem, a forma dele de se expressar começou a mudar. Ele começou a ficar alterado. A levantar muito as mãos. Meu irmão disse para eles, sabe de uma coisa? Faremos uma denúncia ao Ministério Público, pois o menino estava bem e não havia motivo para isso ter acontecido. Vocês fizeram algo errado, ou foi uma má prática, ou foi uma anestesia ruim? Aí eles mudaram radicalmente a forma de responder. A doutora ficou de um jeito bem arrogante, se colocou entre meu irmão e o doutor e começou a dizer, podem fazer o que quiserem, eu só estou dizendo que se levarem o menino ao... Eles vão acionar o Ministério Público, fazer uma autópsia, e vocês sabem o que farão com o menino? O menino já passou por muita coisa para fazê-lo passar por mais ainda, então levem-no logo para que possam velá-lo e para que ele descanse. É como se falássemos de um cachorro que morreu e você simplesmente o leva embora sem mais nada acontecer. Meu irmão disse, não vamos fazer isso. A doutora disse, bom, vocês que sabem, mas a anestesia foi a correta. E ele disse, se foi a correta, por que isso aconteceu com o menino? Ou seja, vocês são os médicos responsáveis, os médicos que o viram antes, os médicos que pediram esse exame. Digam pra gente o que aconteceu. O doutor disse, não sabemos, façam o que vocês tiverem que fazer. Ele foi lá e entrou. Bom, antes dele entrar, a gente falou, olha, deixem a gente ver o menino. Agora, nos disse o doutor Miguel Servando, com uma serenidade que parecia que estavam lhe dando um diploma. Ele disse pra gente, agora deixa eu limpar um pouquinho do sangue dele e aí vocês podem vê-lo. Isso foi por volta da 1 da tarde. Nós insistimos muito para que nos deixassem ver o Pino, mas sempre recebíamos negativas, não nos deixavam entrar. Eu via por essa porta que estou te contando como eles entravam e saíam com coisas do quarto do meu filho, tiravam lençóis, tiravam caixas, mas não. Ou seja, né, o pessoal entrava, mas não deixavam a gente passar para ver nosso filho. Então, né, o pessoal de Relações Públicas saiu e pediu para a gente assinar uns documentos. Eles se aproximavam do meu marido, mas ele dizia que não, que primeiro nos deixassem ver o menino. Eles insistiam muito. Inclusive, né, eles se aproximaram do meu pai e pediram para ele assinar, por favor, para agilizar o processo. Porque, bem, tudo isso ia levar tempo. E que
Quanto mais rápido assinássemos, mais rápido entregariam nosso filho para que pudéssemos velar e enterrar. Essas foram as palavras deles. Lembro que meu pai pediu que nos deixassem pensar naquele momento. E essa senhora perguntou: e vocês já têm serviço funerário? E aí meu marido disse: como assim você me pergunta isso? Eu não vim aqui para que meu filho morresse, quer dizer, eu não faço ideia do que ela está falando. Ela disse: sei que vocês estão passando por um momento muito difícil. Mas os serviços funerários são muito caros, né? Se vocês assinarem para nós pagamos os serviços funerários. Bem, isso meio que incomodou meu pai. E ele disse para nos deixarem em paz, que primeiro deixassem a gente ver o menino e depois a gente assinaria o que quisessem. Mas esse momento nunca chegou. Nunca me permitiram ver meu filho. No desespero, meu marido entrou em contato com um dos médicos que tinham visto meu filho. Saio para falar ao telefone, para ligar para um pediatra, blá blá blá. Por sorte, encontro a doutora que nos deu a notícia, não sei como ela se chama, nunca se apresentou. E a doutora estava falando ao telefone com quem? Não sei. Então eu me aproximei dela, a doutora disse: sim, mas se tivessem falado comigo antes, o menino não teria entrado em parada. O menino teve um sangramento que não foi contido, passando despercebido. Nisso, a doutora olha para mim, me reconhece. Ele sai da praça e segue em direção ao córrego de veículos próximo dali. Nunca mais a vi. Informei a um pediatra sobre o ocorrido, dizendo: olha, doutor, aconteceu isso e isso. O pediatra me disse que uma endoscopia é um procedimento muito rápido e simples, sem nenhum risco envolvido. É 99,99% seguro. Se você me disser que seu filho teve uma parada, é por 2 motivos. Uma anestesia ou intubação mal executada. Para isso, quando eu cheguei, aí entre parênteses, o Dr. Miguel Servando me disse: já tínhamos acordado seu filho. Quando terminou a endoscopia, e Kiss tentou respirar. E quando o menino tentou respirar, não conseguiu. Então o menino segurou a garganta porque não conseguia respirar. Tivemos que anestesiá-lo de novo e intubá-lo novamente. Ou seja, foram 2 anestesias e 2 intubações. Não foi uma, como eles dizem, foram 2. E ele me disse, tomara que consigam contatá-lo para que venha aqui, eu digo isso para vocês. Ele me contou que passou por 2 anestesias e intubações. E então esse pediatra me disse: olha, o menino não estava desnutrido. Nas tabelas de crescimento dele estava normal. Nos percentis que ele apresentava, estava normal. O menino não tinha nenhuma alergia para que fosse alérgico à anestesia ou algo parecido. Para você me dizer que ele entrou em parada, ele me disse que o que você tem que fazer agora é ir ao Ministério Público, e pedir para deixarem você entrar para ver o menino. Porque o menino, mesmo que já tenha falecido, né, um dos pais tem que estar lá. Por quê? Porque os médicos, se injetarem alguma coisa, vão tentar limpar. Na autópsia vai ser mais difícil determinar as causas da morte. Ele me disse: se houver sangramento nos pulmões, isso vai ficar lá. Mas se lavarem, vai ser mais difícil de determinar. Conversei com um médico conhecido que me aconselhou: sabe de uma coisa? Vai até o Ministério Público. A endoscopia é um tratamento muito rápido, né? Um tratamento que não traz nenhum problema. Existem mais benefícios do que contraindicações nesses procedimentos. Então, eu não poderia dizer que houve alguma consequência para a criança, disse ele. A criança estava bem. Ele me perguntou: fizeram um raio-x de tórax antes de fazer o exame? Eu disse não. Ele falou: me mande os exames de sangue que devem ter feito antes para ver se havia algum problema com a criança. Eu disse: doutor, não pediram nenhum exame. Me disseram que era um exame ambulatorial. Ele me disse: qualquer médico, seja clínico geral, pediatra ou qualquer especialista, quando você vai se submeter a uma anestesia, precisa de exames pré-operatórios. Porque nós não sabemos como está o fígado, como estão os rins, como estão os pulmões. Para isso se faz o raio-x de tórax, se fazem exames pré-operatórios, se fazem exames de sangue.
Então, como eles sabiam que o fígado deles estava funcionando bem? Como sabiam que os rins deles estavam funcionando bem? Como sabiam que o coração deles ia aguentar uma anestesia? Eu disse, doutor, ele nos falou que era um exame ambulatorial, não que seria uma anestesia geral. Ele nunca mencionou que isso podia ocorrer. Disse que não deveria ter acontecido e que algo foi feito de forma errada, não que fosse impossível. Se a criança entrou em parada, pode ser que tenham entubado o esôfago, em vez do estômago. Foi algo assim que ele me disse. Após tudo que lhes foi dito e observado nesse período, os pais de Pino chegaram à conclusão de que havia algo suspeito na perda repentina do filho. A falta de respostas concretas e a recusa em permitir que vissem seu bebê gerou neles uma profunda inquietação e desconfiança. Convencidos de que algo estava errado, decidiram agir para esclarecer o ocorrido. Assim, com a determinação de encontrar a verdade e a justiça, eles procuraram o Ministério Público para iniciar uma investigação e obter respostas para as muitas perguntas que haviam ficado sem resposta. Então foi assim que decidimos ir ao Ministério Público. Ao procurar o Ministério Público, o pessoal que trabalha lá começou a me dizer que tudo aquilo estava muito estranho, porque quando acontecem esse tipo de coisas, eles são obrigados a informar o Ministério Público. E então ela entrou em contato com os ministérios públicos da região e eles não tinham registrado a morte do meu filho. Ela também me disse que achava muito estranho eles terem mantido o corpo do meu filho retido por tanto tempo. Qual era a intenção? E que, bem, as atitudes deles estavam dando a entender muitas coisas. Além disso, esse hospital já tem várias denúncias por esse tipo de caso. A verdade é que naquele dia, no Ministério Público, me atenderam muito bem. O processo foi agilizado ao máximo e as ordens foram emitidas para que pudessem ir buscar o corpo do meu filho e para mandar fazer a autópsia no Instituto Médico Legal. Havia pessoas antes de nós, as advogadas, gentilmente por causa do que estava acontecendo, nos passaram na frente e tomaram o depoimento da minha esposa. Começou a tomar o depoimento da minha esposa quando minha esposa disse que fez a endoscopia às 8 da manhã e que às 10 da manhã já tinha terminado a endoscopia. Por volta de 12:30, informaram que o menino morreu. A advogada parou de escrever, olhou para ela e perguntou, como? Ao meio-dia? Ela disse, deixa eu ver se eles já confirmaram a morte para outro Ministério Público, porque nós não temos nenhuma confirmação. E o hospital, os médicos, as enfermeiras, o pessoal administrativo do hospital sabem que assim que há um óbito, eles devem nos informar. Ela falou com seu superior lá da BJ3. Acontece que nenhum Ministério Público foi informado sobre a morte do meu filho. Ela emite a ordem para que a polícia de investigação vá buscar o corpo do meu filho. Ela nos disse, essas foram as palavras exatas da advogada. Não vou mais permitir que continuem fazendo suas sujeiras, que fiquem acobertando, porque já faz mais de 6 horas com o seu filho e não sabemos o que estão fazendo com ele. Para quê? Não, para encobrir as sujeiras deles. Essas foram as palavras da advogada. Desceu uma pessoa, não sei, era um homem. Ela falava para o doutor. O doutor disse, sim, eu assino para você. Manda a polícia de investigação e que a polícia de investigação vá buscar o corpo por volta das 8h40 da noite. Minha família estava lá. Eles não saíam de perto da área da endoscopia. O pessoal administrativo de lá disse para a minha família, sabe de uma coisa? A polícia de investigação chegou e vai retirar ele de lá de cima para que vocês possam ver o menino. Então minha família sai do porão, vai para a área do hospital, que é a parte de cima, e estão esperando para que tirem o menino. Meu irmão me liga e diz, vocês têm que vir, porque senão, mesmo estando aqui, a polícia de investigação não vão deixar vocês levarem ele. Minha esposa e eu saímos do BJ 3 do Procuradoria do Ministério Público. Andamos por cerca de 10 minutos.
A cunhada liga para a esposa e avisa: a advogada está te procurando para assinar a declaração. Minha esposa desce, um dos meus amigos passa para pegá-la e levá-la direto para a delegacia. Eu vou para a delegacia, chego por volta das 8h47, 9 da noite. A área de endoscopia estava completamente vazia, exceto por outro médico e 2 enfermeiras que nem presenciaram o ocorrido com meu filho. Bati na porta, ninguém saía, bati de novo até a 3ª vez. Aí saíram e me perguntaram: o que você precisa? Eu disse: me disseram para vir buscar meu filho, para reconhecê-lo, para que a polícia de investigação o levasse. Agora vamos chamar porque o Dr. Miguel Servando ainda não deu nenhuma indicação de que já pode entrar. Por volta das 9h10, 9h30, minha irmã bate forte de novo. Ei, o que aconteceu? Não estamos brincando. Ah, tudo bem, entrem. Entramos, só queriam deixar eu entrar. Minha irmã disse não, eu entro com ele. O médico e as 2 enfermeiras que estavam lá me acompanharam até o cubículo 2. Lá havia uma folha com o nome do meu filho. Na hora em que ele tinha entrado e o procedimento que iam fazer, eram só esses os dados que tinha. E o doutor pegou e me disse: ali estão as coisas dele. Foi assim que ele falou, apontou com a mão: ali estão as coisas dele, pega e sai. Eu falei: doutor, e o meu filho? Filho, a polícia de investigação chegou perto das 20 horas e já o levou. Eu falei: escutem, isso é uma piada ou do que se trata? Por que me fizeram sair do Ministério Público, para me dizerem que eu viesse reconhecer meu filho, para que pudessem recolhê-lo? Quando a polícia de investigação já o tinha levado. Eu não sei de nada, pegue suas coisas e vá embora. Me expulsaram do hospital? Eu disse: escute, meu filho, onde está? Eu quero ver meu filho. Seu filho não está mais aqui, já o levaram. Assine esses documentos para mim, por favor. Minha irmã pegou os papéis, jogou neles e disse: não vamos assinar nada, vamos sair. Já no Ministério Público, estávamos contratando os serviços funerários chegaram. A advogada que nos atendeu naquele momento conversou com a pessoa do serviço funerário e disse: por favor, deixe que os pais, os 2, entrem para reconhecer o filho e se despedirem, por favor. A situação já era suficientemente complicada e dolorosa, mas o que estava por vir era algo que nenhum pai deveria ter que enfrentar. Depois de todas as dificuldades e obstáculos que foram colocados no hospital para que pudessem ver o filho, chegou o momento mais difícil de todos: confirmar a notícia que temiam. Por volta das 11 da noite, chegamos a um anfiteatro que fica por lá. Na verdade, eu não sei o endereço. É uma sala grande, há mesas de metal. Meu filho estava em um saco branco. Meu filho estava em um saco branco. E ele me disse: foi o que a pessoa dos serviços funerários me disse. Abrace sua esposa. Eu a abracei. Eu a virei para mim e eu estava vendo o corpo do meu filho. Eles abrem a bolsa de zíper e dentro estava meu filho. Dentro da bolsa estava meu filho. Meu filho ainda estava com os olhos entreabertos. Ele tinha uma expressão de assustado, de que não sabia o que estava acontecendo. Eu não consegui cuidar dele. Só acariciei a cabeça dele. Ele estava de olhos semicerrados. E eu fechei os olhos dele e disse: meu amor, o que fizeram com você, filho?
O que fizeram com você, meu anjo? E eu não queria que ele sofresse mais. Eu disse: vá para onde você tiver que ir, filho. Eu vou cuidar da sua mãe. Nós vamos ficar bem. E pareceria mentira, mas o semblante dele mudou. Antes disso, ele parecia preocupado, assustado, e quando eu disse isso e fechei os olhos dele, o semblante dele mudou. Eu dei um beijo nele e disse que sentiria muita falta dele. Que a gente não sirva a ele? Mais pra frente, que ele me esperasse quando eu chegasse com ele, que me perdoasse por tê-lo deixado nas mãos dessas pessoas. Eu não conseguia crer que ele era meu filho. Eu juro pra você que até aquele momento eu mantive até a esperança de que eles estivessem enganados. Ele estava todo frio e já estava duro. Era para eu não vê-lo porque iam limpar o sangue dele. E quando eu o vi, ele ainda tinha bastante sangue no nariz, na boca. Acho que eram feridas da traqueostomia e do cateter que fizeram nele. O peito dele estava todo roxo, talvez por causa da reanimação que tentaram fazer nele. E o estômago dele estava muito inchado. Lembro que fiquei desesperada e minha esposa me disse para me acalmar e começou a falar com o menino, disse para ele ficar tranquilo. Eu disse a ele que dava permissão para ele ir, que podia ficar aqui, que descansasse, que não se preocupasse, que nós ficaríamos bem. É uma imagem que sinceramente me perturba. Todas as noites, e eu não entendo como chegamos a esse ponto. Se tudo o que eu queria era que meu filho estivesse saudável, se eu o levei até ele foi porque eu queria que ele ficasse bem, não para que me entregasse ele morto. Minha família entrou para se despedir dele. Todos o viram chorar. Meu filho estava nu. E tinha muita água no saco, tinha muita água. Parecia que tinham dado banho nele. E sua barriga estava muito inchada, muito inchada. Estava como se tivessem colocado algum tipo de gás nele. Estava muito inchado. Chegamos ao necrotério, chegamos por volta das 11h40, meia-noite. E só nos entregaram o corpo do meu filho no dia seguinte, por volta das 4 ou 5 da tarde. Eu tive que passar para reconhecer meu filho e ele estava em um caixão todo inchado, já não era mais o meu filho. O doutor que fez a autópsia me perguntou: é seu filho? Eu disse: sim, é meu filho. Ele me disse: da minha parte é tudo aqui. Ele me disse: da minha parte é tudo, eu já não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada, e disse ao doutor: olha, o que aconteceu com meu filho? O que fizeram com ele? Ele não estava doente ou mal. Era um menino muito alegre, gostava muito de carros, de trens, gostava de desmontar e montar coisas. E o que fizeram com meu filho? Ele me disse: não sei. Quando já vão nos entregar o corpo, você passa por uma sala onde te fazem assinar a certidão de óbito.
E aí eu vejo que a causa da morte é congestão visceral generalizada. Então eu pergunto para essa pessoa o que isso significa. E ela me diz que o que eu posso entender é que é um sangramento interno, mas que pelo tempo que a criança já estava morta, era muito difícil determinar qual era ali a origem desse sangramento. Mas que eles já tinham coletado todas as amostras necessárias para fazer análises químicas biológicas. Me explicaram todos os exames que seriam realizados para determinar de onde se originou esse sangue. Até hoje, Rodrigo e Orquídea continuam sua busca incansável por justiça e verdade para seu filho bebê, Pino. Sua principal motivação, você percebe que é clara: garantir que seu filho receba a justiça que merece, mas também que nenhuma outra família tenha que passar pelo mesmo inferno que eles passaram ou que estão passando. O casal está decidido a descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Pino e garantir que os responsáveis não fiquem impunes. E foi aí que começou um pouco o calvário dessa luta que iniciamos para buscar justiça para Pino. Porque no Ministério Público realmente enfatizaram muito que eu teria que ficar em cima do Ministério Público para que todo o processo fosse feito. Porque os médicos, desde que se tornam médicos, contratam seguros para que lhes sejam fornecidos advogados para esse tipo de caso. E esses advogados já são pessoas que têm muito conhecimento das técnicas que podem usar para que os médicos saiam bem dessas situações. Então me diziam para eu estar muito consciente do monstro que eu iria enfrentar. E que se eu não fizesse nenhum tipo de pressão, o mais provável era que o meu caso fosse esquecido. Mas porque elas entendiam que, bom, a dor e toda essa situação de ter que ir e fazer tudo isso era complicada. Então, quando fomos pela primeira vez ao Ministério Público, para ampliar o depoimento, eu cheguei com quem na época era nosso advogado. E então vimos que o processo do meu filho tinha cerca de 10 páginas. E só tinha o depoimento e as ordens que tinham sido emitidas para enviar o corpo ao Instituto Médico Legal. O processo estava molhado e não tinha mais nada, nem sequer tinha, o documento com o qual o advogado tinha se apresentado para nos representar. Até aquele momento ainda constava que quem nos representava era o defensor público. E não tinha nada. E, na verdade, daquela vez, tinham nos chamado porque tinha saído uma notícia sobre o caso do Pino e aí já tinham começado a trabalhar. Foi aí que vimos que era real o que tinham nos dito. Se você não faz pressão, se não busca uma boa orientação no caso, não avança. Então, começamos a pedir justiça. E graças à divulgação e à própria pressão que as pessoas acabam fazendo, a situação começou a se agilizar. O Centro de Atendimento às Vítimas entrou em contato conosco, começaram a nos dar... Na verdade, não nos deram, fizeram um laudo psicológico, assistentes sociais foram até a casa, todo esse procedimento foi realizado, que suponho que é feito sempre que esses casos acontecem. O Ministério Público começou a trabalhar no nosso caso. Fomos bem atendidos, até mesmo o promotor de Benito Juárez conversou conosco. Quando fomos falar com ele, já estávamos cheias de dúvidas e preocupações que tínhamos naquele momento. Porque estou te falando de quando conversamos com o promotor, era fevereiro, e Pino tinha falecido em dezembro. E ainda não tinham os resultados da autópsia. Os exames de sangue e todos aqueles que eu tinha te comentado ainda não tinham saído. O que o Incifo dizia era que as máquinas deles estavam quebradas
que, sei lá, de 5, 4 não funcionavam. E aí a gente falava, como é possível? Se é isso que pode determinar o que aconteceu com o nosso filho. E nós comentamos isso com o promotor. Ele dizia para não nos preocuparmos, que o Ministério Público faria todos os exames necessários e trabalharia no caso. Ele revisou nosso processo, ele pediu que fossem feitas mais diligências para poder integrar o processo. E foi a partir daí que tudo começou. Foi quando vimos que realmente estavam trabalhando. A promotoria até agora nos deu a atenção que precisamos. Mas sim, vimos durante o processo uma série de questões que nos chamam a atenção e que pensamos, tem algo estranho aqui. Em primeiro lugar, quando a denúncia é feita, chamam a anestesiologista e o gastroenterologista. Eles nunca comparecem, têm o direito de permanecer em silêncio. Mas eu me pergunto, se você sabe que fez tudo certo, que não tem nada com o que se preocupar e que fez seu trabalho como deveria, então você vai lá e presta seu depoimento. Segundo fonte confiável, a anestesiologista se escondeu em sua cidade natal por medo. E eu me pergunto, medo de quê? Se ela é inocente, que apareça e mostre a cara. Mas essa mulher fez de tudo para se esconder, você não faz ideia. Quer dizer, até nas redes sociais dela, ela já não aparece mais como anestesiologista. Até nas fotos ela usa máscara, ou seja, ela se escondeu o máximo que pôde. Sabemos de uma fonte confiável que ela é funcionária pública, trabalha em um hospital público, o que é extremamente preocupante porque os pais que levam seus filhos a hospitais públicos não podem escolher o médico que vai atendê-los, muito menos o anestesiologista. E essa mulher está por aí aplicando anestesia em crianças, quando não sabemos se realmente faz isso com a perícia que exige. Ela nunca deu a cara por isso. Dizem os advogados dela que ela tem medo. Não entendo por quê. E então ela se escondeu, dificultou o processo. O hospital também dificultou. Quando tudo isso começou, pediram para ela dar informações dos médicos, o endereço deles, como localizá-los. Eles diziam que eles não trabalhavam lá, que não tinham informações. Sempre era, nós. E, bem, graças a toda essa divulgação e a essa luta por justiça, se é que você quer chamar assim, porque justiça de verdade, bem, nunca vamos ter, porque justiça é dar a cada um o que é seu. E ninguém vai me devolver meu filho. Mas o mínimo que poderíamos fazer por ele é que eles reconheçam o que fizeram de errado e assumam a responsabilidade por essa situação. E que nenhuma outra criança, nem nenhum outro pai esteja no meu lugar. Pois o mínimo que se pode fazer por eles é que investiguem direito, que façam corretamente, que façam de forma justa, que façam de uma maneira que possam nos dizer o que realmente aconteceu, porque os médicos, com sua soberba, com seu ego tão alto, eles não nos disseram nada. Nada vai trazer nosso filho de volta. O fato de eles serem culpados não vai trazer nosso filho de volta. O fato de eles nos dizerem, sabe o quê? Passamos da dose da anestesia, não vai trazer nosso filho de volta. Dizer que a criança caiu da maca e por isso teve uma hemorragia, não trará nosso filho de volta. O que poderia trazer um pouco de justiça é que essas pessoas não pudessem exercer. Sabe por quê? Para que mais adiante, para que você não esteja procurando uma entrevista ou esteja entrevistando outra pessoa como eu, que esteja te contando a mesma história. Porque todos somos pais, filhos, irmãos, tios, amigos, conhecidos de alguém. E o problema é que não empatizamos com ninguém até vivemos isso na própria pele. Então estamos fazendo isso e estamos pedindo isso para que outros pais, irmãos, filhos não passem por isso. Não deixem que essas pessoas toquem em seus filhos. Eles não têm qualidade humana, não têm ética, não têm moral para exercer uma profissão onde deveriam cuidar da vida quando eles mesmos estão acabando com ela.
Me diga, com que cara, com que consciência você vai ficar na frente de outras pessoas para expor temas de uma profissão para a qual você não foi capaz de exercer, para a qual você não foi profissional? Eles tentaram atrapalhar toda a investigação. Essa senhora servidora pública foi chamada 3 vezes e nunca compareceu ao Ministério Público. Esse senhor, ela diz que é gastroenterologista e especialista em endoscopia e continua fazendo a mesma coisa. Ou seja, no dia seguinte ele postou vídeos no TikTok e no Instagram de endoscopias. Ou seja, ele não teve nem sequer um dia de resguardo. Um dia para dizer, vou fazer uma introspecção e ver se eu fiz algo errado. Vou ver se tenho um pouco de empatia, um pouco de coração. Se nem me conhece, nem a minha esposa, mas era a vida de uma criança. Consegue dormir com isso? De verdade consegue dormir com isso? Eles conseguem dormir com isso? Eles conseguem comer com esse peso na consciência que realmente tem? Quer dizer, isso é o que eu diria para eles. E as autoridades, bem, só que trabalhem um pouco mais rápido, que sejam empáticas com a dor. Nada vai trazer nosso filho de volta, como eu disse, mas que sejam empáticas, que busquem justiça, porque é para isso que estão lá. O promotor Gamaliel nos concedeu uma entrevista, nos disse que tudo isso seria feito de forma equânime, rápida, que eles são neutros no caso, mas tudo seria feito da forma mais rápida possível para descobrir o que aconteceu, para saber o que aconteceu e para que a gente tenha um pouco de tranquilidade, que nos digam, sabe o que? Aconteceu isso. O promotor Gamaliel nos disse que iria acompanhar de perto o inquérito. E tomara que ele faça isso, tomara que continue fazendo, e se não fizer, eu e minha esposa não vamos descansar até que isso venha à tona. E se eu tiver que ir ficar na porta do escritório do promotor, ou na porta do Palácio Nacional, ou onde quer que eu tenha que ir, eu vou fazer isso, não acredite que eu vou fazer e não vou descansar até que isso tenha uma explicação e que essas pessoas sejam responsabilizadas por seus atos, porque todos somos responsáveis. O fato de alguém desconhecer a lei ou qualquer coisa não nos isenta da nossa responsabilidade. Então, eles são responsáveis pelo que fizeram, e se não são responsáveis, que apareçam, que digam, olha, estou aqui, eu fiz isso certo e não tenho nada a temer, entende? Mas talvez sejam muitas as influências e o dinheiro que eles movimentam, que acontece que no INCIFO não podiam nos dar o resultado da autópsia depois de quase 6 meses. Porque 4 das máquinas que precisavam para fazer os exames para determinar as causas da morte do meu filho estavam quebradas. No INCIFO, um instituto que diariamente recebe corpos e que diariamente tem que fazer autópsias, você pode acreditar que 4 das 4 ou 5 máquinas que eles tinham estavam quebradas? Você sabia que armazenaram os restos do meu filho, sangue, fígado, rins em uma geladeira? E isso está na pasta de investigação e que não podiam fazer os exames necessários porque não tinham as máquinas. E, bem, graças a toda essa luta e a todo esse movimento, então entramos em contato com o mestre Cito Sórnio, que também nos apoiou na luta que fizemos e vimos como toda essa situação foi agilizada. Ele nos apoiou. A última coisa que soubemos do caso é que ele estava na CONAMED, Comissão Nacional de Arbitragem Médica, que eles já estavam revisando o prontuário. Curiosamente, a CONAMED, Comissão Nacional de Arbitragem Médica, devolveu o prontuário, porque falta muita informação. E um dos dados que mais me preocupa que estão faltando são as radiografias das quais eu venho falando desde o primeiro momento em que Pino se foi. As radiografias onde se vê o sangue nos pulmões dele, essas radiografias não estão em lugar nenhum. Segundo o hospital, já foram entregues, mas não constam no prontuário.
E o que me preocupa é que essas chapas sejam alteradas ou que até entreguem chapas de outra pessoa e só coloquem o nome do meu filho e não sejam as chapas que eu vi, porque para mim essas chapas são a prova irrefutável do que eles fizeram de errado. Tem muita informação que também consta na pasta que eles entregaram, que eu não faço ideia de onde tiraram, porque ele nunca pediu exames médicos para fazer o estudo no meu filho. E tem alguns exames ali que ele colocou na pasta que eu nunca entreguei para ele e eu não sei de onde ele tirou. E com a autorização de quem ele colocou essa informação, ele também modificou as permissões. Isso é evidente, pois quando ele preencheu os consentimentos, incluiu todos que moram na parte central. Os riscos, como ele tinha me dito, sempre foram sangramento e perfuração no consentimento na parte esquerda. Ele acrescentou morte bem próximo, quase sobre as letras. Também colocou que me ofereceram fazer necrópsia, o que foi falso, porque nunca nos ofereceram nada. E até agora estamos esperando que eles entreguem todas as informações que a Comissão Nacional de Arbitragem Médica, solicitou para que possam se pronunciar sobre o caso e determinar se houve negligência ou má prática. O Dr. Raul, advogado da família, nos oferece uma versão detalhada do caso sob uma perspectiva legal. Compartilhe conosco a situação atual do caso e os avanços que foram alcançados até o momento. Que seria... Faz uma semana ou faz poucos dias desde quando estou gravando isso, né? Que é dia 4 de dezembro. Eu sou o licenciado Raul Cid Osório, sou advogado, especializado na área penal. Eu conheci os pais do Pino e essa história, esse caso. Não costumo usar redes sociais. A única rede social que eu tenho desde o ensino médio é o Facebook. E apareceu para mim o Movimento de Justiça para Pino. Chamou minha atenção, pois sou pai de filhos pequenos. Dei uma olhada rápida em algumas referências que eles tinham nas páginas do Facebook. Me chamou um pouco a atenção essa história, né? Sobre o fato de que desde o início já alertavam para um certo grau de encobrimento. Dedico-me a isso, não é o primeiro caso de negligência médica que pego. Então entro em contato com o canal do Facebook Justiça para Pino e quem me responde é o Rodrigo, seu pai. Eu me ofereço para poder contribuir ou ajudar, conforme a minha profissão, com o que eu puder. Ele aceita quase que imediatamente. Tenho um primeiro contato com eles. Eles não têm muita informação, não têm cópias do inquérito, não sabem em que situação jurídica estão na investigação. E nós assumimos a tarefa de protestar o cargo como assessores jurídicos privados, que é o advogado das vítimas. Depois conseguimos as cópias que o Ministério Público nos forneceu em tempo e forma, de maneira gratuita, como deve ser. E começamos a revisar o status jurídico que essa investigação ministerial possui. Observamos que, obviamente, o Ministério Público precisa reunir informações, dados de prova, eles não são médicos. Eles precisam se apoiar em opiniões, peritos e instituições para poder determinar o que é o objeto dessa investigação, se houve ou não uma prática dos médicos responsáveis pelo tratamento de Pino. Agora percebemos que havia um certo atraso nos atos de investigação por parte da promotoria que precisava realizar. Já nos dedicamos ao auxílio e agora percebemos uma disposição da Promotoria de Investigação Territorial de Benito Juárez para poder integrar este inquérito. E agora estamos solicitando a opinião da Comissão Nacional de Arbitragem Médica. A Comissão Nacional de Arbitragem Médica é a Comissão Nacional de Arbitragem Médica, é um órgão descentralizado do Ministério da Saúde, composta por médicos de várias especialidades. Quando há uma contingência ou um problema que possa representar uma má prática, e com isso, responsabilidades tanto civis quanto penais. Eles emitem um parecer institucional no qual estabelecem quais foram as deficiências ou más práticas que podem ter ocorrido. Nos chamou a atenção que o Ministério Público solicitou a intervenção e a Comissão Nacional de Arbitragem Médica respondeu que não estava em condições de emitir uma opinião. Eles pediram muitas informações técnicas médicas. Dedicamo-nos a revisar os documentos que o Ministério Público pediu ao hospital e notamos informações tendenciosas. Faltavam as cópias do
do prontuário médico, né? O prontuário médico é esse documento que mostra toda a história, desde a chegada do paciente até a sua alta. Lá estão todas as pessoas que atenderam, exames, diagnósticos, toda a história que o paciente tem. Estavam lá as cópias, curiosamente ilegíveis, cortadas, incompletas, sem exames. Então nós nos dedicamos, junto com o Ministério Público, a reforçar um requerimento para o hospital para enviar todas as informações completas. Estamos coletando todas as informações agora, já que o hospital não as tem enviado. Alguns exames que nós, como advogados, não sabemos se são determinantes ou não, mas, estranhamente, não foram enviados desde a primeira intervenção, desde o primeiro momento, apesar de dizerem que sim, que enviaram, quando a evidência no Ministério Público e no inquérito mostra que nunca chegaram. Estamos nos dedicando a isso, queremos ter todas essas informações, pedir essa opinião da Comissão Nacional de Arbitragem Médica e que, de acordo com sua experiência, determine se houve alguma má prática ou não. Até onde podemos ir? Primeiro perguntei aos pais do Pino, o que vocês buscam? É muito válido poder estabelecer se é necessária alguma compensação econômica. Se você quer uma pessoa na prisão, são demandas naturais e lógicas para uma vítima de crime ou para quem perde um filho. A única coisa que me disseram foi, queremos apenas justiça. Se a justiça representar que esses doutores deixem de exercer a profissão, tudo bem. Se eles vão ter uma pena de prisão em regime fechado ou aberto, tudo bem. Simplesmente que se esclareça exatamente o que aconteceu e se houve um responsável ou vários responsáveis, que eles respondam. Existe um inquérito com uma classificação de homicídio culposo. O que isso significa? Uma pessoa morre acidentalmente? Fica claro que ninguém tentou tirar a vida de Pino. Mas daí a poder estabelecer se houve um grau de responsabilidade por culpa, por acidente, porque as coisas não foram feitas corretamente ou não foram realizadas como deveriam ser. Isso pode gerar responsabilidade penal. Da mesma forma, buscaremos comprovar outro crime de responsabilidade profissional. Isso também pode resultar na possível suspensão do exercício profissional dos médicos responsáveis pelo tratamento. É algo precipitado agora poder dizer se vamos conseguir isso em algumas semanas, ou em alguns meses, ou até mesmo em alguns anos. Dependemos de perícias, opiniões de especialistas para poder estabelecer, aos olhos de um juiz de controle, se temos ou não elementos. Mas da nossa parte, de mim e da minha equipe jurídica, faremos o possível para atender às solicitações do nosso cliente. Justiça, ter de certa forma, minimamente tranquilidade sobre o que aconteceu com Pino e as consequências legais na esfera penal que possam ser aplicadas. Aqui percebemos uma obstrução do procedimento, o fato de não fornecer informações, de não comparecer para prestar os depoimentos correspondentes. Isso só está atrasando a investigação. A Promotoria de Investigação Territorial de Benito Juárez tem as ferramentas para pressionar. Essa coleta de dados probatórios, essa coleta de informações que é vital para poder determinar, de acordo com a lei, unicamente de acordo com a lei, o que aconteceu. Vemos com o promotor, vemos com o pessoal do Ministério Público responsável pelo caso que há à disposição. Claro, eles são empáticos. Até hoje, com o caso, o único que buscamos e pedimos é que todos os casos são importantes. Todos os casos conduzidos pelo Ministério Público são os mais importantes na vida das vítimas. Mas a empatia para este caso, né, em particular tratando-se da perda de um bebê, de uma criança, acho que merece um pouco mais de esforço para poder fazer bem, como certamente vão fazer, mas assim, com um pouco mais de agilidade. Não, só para finalizar. Obrigado a vocês, Pepe Mistério, sua equipe, ao advogado Raul Cid Osório e a sua equipe, seu escritório, seu espaço, seu tempo, e é isso. Mais uma vez agradecer, não nos resta mais do que agradecer, porque o favor, bem, nunca vai ser pago. Realmente o favor nunca se paga, a dedicação, o empenho, o esforço que ele colocou desde que chegamos até ele, é algo que nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Nunca vou conseguir pagar a ele para que se faça a mínima justiça ao meu filho.
Espero que esta mensagem, que este vídeo chegue aos ouvidos certos, aos olhos certos, que muitas pessoas vejam e que realmente sejam empáticas. Não caiam nas mãos dessas pessoas que se dizem médicos. Ao Dr. Miguel Servando e à anestesiologista Patrícia Andron, porque não quero ver vocês sentados desse lado, não quero ver vocês desse lado do palco. Vocês têm seus filhos, aproveitem, cuidem deles, amem-nos. E se vocês amam e querem bem seus filhos, não deixem que essas pessoas continuem exercendo, não deem mais trabalho para que continuem lucrando, acabando com vidas inocentes. Como você percebeu ao longo deste vídeo, os pais de Pinito querem alcançar mais pessoas. Fazer barulho para que se faça justiça e, como eu dizia, para que mais pais não tenham que passar por situações semelhantes. Portanto, compartilhar este vídeo será de grande ajuda para eles.